Olá, seres sinápticos. Eu sou a Marisa Fortes e esse é o Sinapticamente, um lugar onde a gente conversa com gente que tem histórias inspiradoras, que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu estou com aquela pessoa do coração, uma amiga muito querida, uma pessoa que sempre trabalhou com a voz. E não se espante se você pensar assim, já ouvi essa voz em algum lugar. Eu estou aqui com a Paula Moraes. Eita. Agradeço muito por você ter vindo para cá, ter Maior estado prazer. comigo. Para mim é uma honra te ter aqui. A honra é minha, Marisa, porque eu sou fã do seu trabalho, sou fã de você, acho você uma mulher inteligente, estudiosa, batalhadora. Então, na hora que você pediu para eu colaborar, para eu contar minhas histórias e poder colaborar de alguma forma com quem vai ouvir esse programa, para mim, a honra é minha. Obrigada, Mar. A ideia hoje é que nós possamos falar sobre as virtudes existenciais que te ajudaram a superar os desafios na vida. Porque nós sabemos que ficou no passado, um tempo que você era locutora, mas vocês conseguem imaginar o que é uma pessoa passar 13 anos todos os dias ao vivo? Todos os dias ao vivo na rádio. Isso é de muita resiliência, sobreviver a tudo isso. É que as pessoas não têm ideia, né, do quanto que isso você tem que ter um controle emocional para todos os dias da semana você estar bem, porque na hora que você entra no ar, os problemas ficam para fora. E eu apresentava um programa de rádio, notícia, música. Então, eu tinha que estar sempre bem. E por várias vezes eu estava muito mal. E aí é que entra um controle emocional e vocal e espiritual e que você tem que tirar não sei de onde, porque o ouvinte não tem nada a ver com isso e você tem que dar conta, né? Então, não é fácil não, viu, Mar? Eu brinco que os 13 anos que eu passei trabalhando em rádio, que é um trabalho delicioso, assim, mas chegou uma hora que eu me cansei demais por conta da exigência, em todos os sentidos, né, de carga horária e dessa questão emocional. Que eu brinco que os meus 13 anos foram 26 anos, na verdade. Bom, na época não havia internet, não havia um podcast. Hoje tem imagem, tem som. As pessoas mais ouvem, a gente sabe. Mas ainda assim tem imagem. Agora na rádio era aqui no Gogó. Era só a voz. Então isso facilitava por um lado, porque, por exemplo, em algumas situações eu fui trabalhar com o olho inchado de tanto chorar. E aí eu punha óculos escuros e o estúdio era um estúdio envidraçado, então só percebia que eu estava muito mal quem passava fora do estúdio, olhava para dentro e me via e me conhecia, porque eu tenho uma natureza festiva, uma natureza alegre. Mas nos momentos de dor, de problema, eu punha o óculos, eu ia trabalhar, trabalhava absolutamente igual. Hoje eu penso, nossa, que difícil que era, né? Como que faz? O que a gente faz? Você veste a roupa da rádio, né? É amor ao trabalho mesmo. Então, por exemplo, eu lembro que eu tive várias situações nesses 13 anos de muito estresse emocional. Um divórcio, uma perda do meu pai, antes da perda do meu pai, cirurgia cardíaca do meu pai. Meu Deus! Enfim, então, eu ia trabalhar... e ali, na hora que eu entrava na rádio, que eu sentava no meu estúdio, eu operava a mesa. Então isso é uma loucura, muitos botões. Eu lembro que na faculdade de jornalismo eu via aqueles botões, eu pensava, gente, precisa ter muita cabeça. Mas depois que você aprende, é igual dirigir um carro, sabe, Você não tinha ansiedade, medo de coisar o botão errado? E aí a música cortava na metade? Não, porque aquilo já era tão automático para mim. Eu fazia com o telefone... Eu atendia ouvintes, sabe? Na hora que o microfone... Com os ouvintes? Não no ar, mas os ouvintes ligavam para dentro do estúdio para ter informação de música. Naquela época, você não tinha Google, né? Você não tinha informação na tua mão no celular. Então, a rádio era um meio... Eles ligavam. E muitas vezes para dentro do estúdio, quando conseguia o telefone de dentro do estúdio. Meu Deus. E eu atendia o microfone desligado. Aconteceram falhas, deu... esquecer de desligar o microfone e atender e vazar no ar. Isso aconteceu. Mas não acontecia tanto, mas aconteceu.
E então você faz tudo muito automático. É como dirige carro. Gente, não dirige carro, você não vê tudo? Retrovisor, espelhinho da lateral, o pé na embreagem, o pé não sei o quê. É a mesma coisa Mas que então, você dirigir uma rádio, você tá? acha que lá, talvez esse automatismo também se manifestasse quando você sentava ali, os sentimentos Total. ficavam do lado de fora? Você veste a camisa da empresa. Ali era a Paula Moraes da Rádio Dourado. Era Você o fez meu a horário. voz da Rádio Eldorado. Então, e era o meu horário. Então, eu queria o melhor ali. Então, eu conseguia. Mas, muitas vezes, eu muito mal emocionalmente, porque a gente, né? E aí eu falava, eu desligava o microfone. Claro que já estava tudo arrumado para ir para o ar, as músicas, os comerciais. Eu baixava a cabeça na mesa da rádio, eu chorava, chorava. Mas assim, sabendo que em 2 minutos eu voltava para o ar. E não só emocionalmente, mas como fisicamente. Eu tinha enxaqueca, eu tinha febre, eu tinha diarreia, eu tive vontade de vomitar. Gente, tudo isso acontece ao longo do... E tudo isso você tem que controlar. Tudo você tem que controlar. Então, na verdade, é um trabalho, as pessoas não têm ideia, assim, quando você entra no estúdio, o controle que você tem que ter, em todos os sentidos. E esquecer o mundo lá fora. Não existe o mundo lá fora. E eu queria puxar um pouco como devia ser diferente o relacionamento com os fãs, porque obviamente a gente tinha os nossos locutores favoritos e a gente tinha uma coisa de fã. Só que hoje, com as redes sociais, eu acho que isso aproximou mais, era um jeito diferente de ter fã. Na minha época era bem complicado, era uma coisa obsessiva, tá? Então eu tenho histórias de obsessão. Como as pessoas, sim, como as pessoas não tinham a imagem, gente, não havia nem site. Não tinha nem site para ver a tua cara. Quando começou a haver site de empresas, eu já estava saindo da rádio. E então as pessoas ouviam a rádio, ficavam obcecadas por você, homens e mulheres, se apaixonavam, mas se apaixonavam de... E aí é complicado, né? Porque você imagina que é gente que perde um pouco a noção da realidade e você tinha que aprender a lidar com isso também. Você trabalhou de madrugada? Trabalhei. Porque de madrugada é quando as pessoas ficam ali... Trabalhei. Aquela voz que faz companhia a noite inteira numa noite de insônia. Então, olha o vínculo. Gente, muito solitária. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei até dia 31 de dezembro, que era Réveillon, à meia-noite eu saí do ar. Umas 2 ou 3 vezes eu fiz Réveillon. Eu fiz o Ano Novo, porque a gente faz escalas, Natal e Ano Novo. Ou você trabalha num, ou você trabalha no outro. E quando eu estava no 31, assim, tipo 11h30, eu pensava assim, gente, ninguém está ouvindo, né? Tá todo mundo comemorando, ninguém está ouvindo. Suas famílias. Pois é, mas o telefone tocava dentro do estúdio. Oi, Paula, que música que acabou de tocar? E eu atendi, eu respondi, eu pensava, gente, essa pessoa está sozinha. É véspera da meia-noite, há poucos minutos, e à meia-noite eu dava boa noite, feliz ano novo, era ao vivo até meia-noite, aí eu saía do ar e entrava o técnico, que começava à meia-noite até às 6 da manhã, com a programação gravada. Mas ele só punha no ar. Então, a locução era comigo, mas gravado. Toque de classe, chamava. Da meia-noite às 6 da manhã. O técnico entrava, eu saía, ia embora. Isso no caso do Réveillon, né? Um exemplo. Os fogos acontecendo, tocava o telefone, era uma luzinha que piscava, porque não pode ter som, o telefone de dentro do estúdio. Tocava a luzinha vermelha, eu falei, não, eu atendia. Oi, tudo bem? Feliz ano novo, queria desejar um ótimo ano para você. Gente, puxa, muito obrigada, que bom que você está ouvindo. É isso, né? As pessoas são solitárias, e o rádio... Era mais do que hoje, porque hoje você tem uma variedade de mídia. Aliás, hoje é Instagram, é o TikTok, né? Não, no mínimo um site com o teu rosto ali, né? Não, mas assim, hoje você tem muitos aperitivos, né? Antigamente era rádio e televisão, né? Era isso, era rádio e televisão. Mas algum fã já cruzou a linha, assim? Já, algum desses obsessivos já te achou? Sim. Que coisa. Uma vez um rapaz, ele ia para a rádio, ele ficava esperando a hora de eu sair.
E ele queria casar comigo. E aí, numa dessas vezes, ele levou um maço de flores. E eu lembro que, na hora de eu ir embora... Bom, aí a gente dava um jeito dele ir embora. Ele ficava na recepção, não deixavam ele subir. E as flores lá. Aí ele conseguiu ir embora. Eu pedia sempre o segurança da rádio me levar até o carro. E aí as flores lá, e a recepcionista olhou para mim e falou assim, não leva para casa não, que a energia dessas flores podem não ser muito boas. E já tive, quando eu trabalhei à noite, um cara chegou lá falando que era meu primo, deixaram ele subir. Olha que E eu perigo. totalmente. E eu sozinha no estúdio, eu trabalhava até meia-noite, a rádio bem vazia, e o FM era longe do AM, eu estava no FM. E esse cara começou, aí ele entrou no estúdio, oi, se apresentou, e eu trabalhando, e eu no ar, e eu falava com ele, aí eu punha a música, eu falava, bom, e ele, não, é que eu sempre quis te conhecer. Ele começou a perguntar se eu era casada, se eu queria casar, por que que eu não tive filhos, se eu queria ter filhos. Fiquei com bastante medo. Depois disso, bom, eu ali totalmente vulnerável, eu sei que, ele foi embora. E depois disso nunca mais subiu ninguém, aí a segurança foi reforçada. Ficaram espertos, né? Veja, Provavelmente. hoje não é mais assim, tá? Hoje você não entra em estúdio nenhum. Antigamente era mais relax a cor. Hoje não é mais, eu sei disso, não é. Mas antigamente ainda tinha umas falhas assim de segurança. Você vê como o mundo ficou neurótico, por um lado bom, né? É. E hoje na internet são os haters, né? Mas eu acho que ninguém chega aí... Sei lá, também. Não sei muito bem como é isso. E mas... tinha gente que descobriu o telefone da minha casa. E isso era um inferno. Aí tinha a secretária eletrônica, né? Na época. Gente, é tudo bem antigo. E aí eu chegava em casa, tinha assim milhões de recados de um cara só. Também completamente louco. Aí teve uma mulher, lembro até o nome dela, que também ficou apaixonada por mim. É bem complicado, bem complicado. E aí, como é que foi? Bom, então... Os aprendizados dessa época que vieram, desse controle emocional, desse domínio das emoções, provavelmente te acompanharam até hoje, como virtudes, né? Que você pôde colecionar. E aí, como é que foi essa transição, então, da rádio? Porque, lógico, devia ser muito desgastante. Você fala que foram 13, mas na verdade foram 26. Para mim, sim. Pelo desgaste. Eu cheguei a ter um início de burnout quando eu saí da rádio. Eu não aguentava mais trabalhar ou Natal ou Réveillon, todos os feriados. Fim de semana eu tinha uma folga, ou sábado ou domingo. Então, quando chegava na sexta-noite, que eu entrava no ar, no sábado às 6 da manhã, na sexta já me dava... Isso no fim, tá? Já me dava um... Eu não aguentava mais, eu estava cansada. E aí eu pedi demissão. Queriam te fazer ficar ou foi tranquila essa demissão? Não, eu pedi... Não, eu já estava mais do que decidida. Ah, não teve nem conversa. O João Lara Mesquita, que era o nosso diretor, dono da rádio, né, querido, ele falou, mas eu não quero te mandar embora. Eu falei, não, por favor, me mande embora. Não, mas eu não tinha volta, eu estava super decidida, tanto que eu saí da rádio, eu já gravava, eu já fazia o meu trabalho paralelo. É isso que eu ia perguntar. Pessoal, vocês sabem o que é URA? Eu não sabia até conhecer Paula Moraes. Então, você vai contar pra gente que história é essa, porque naquela época você foi a pioneira. Uma das pioneiras a URA chama Unidade de Resposta Audível. É aquela chatice que você liga para uma empresa e atende uma voz eletrônica e digite 1, e digite 2, digite 3, e você nunca vai conseguir falar com o atendente, porque as empresas usam isso para economizar mesmo. E eu comecei a gravar URA quando a URA começou a existir, em 1988. E eu estava nessa época na Rádio Gazeta e eles queriam voz feminina, porque fizeram uma pesquisa de que a voz feminina, para um trabalho tão chato, seria mais bem aceita do que a masculina. Olha que interessante isso. E aí, nós na Rádio Gazeta éramos todas mulheres locutoras, e aí todas mandaram uma fita cassete, para quem não sabe o que é uma fita cassete, que a gente gravou e mandou um testinho, e eu fui escolhida, e até então, desde 88, eu gravo URAs. Eu fui uma das pioneiras. Na época, pouquíssimas mulheres faziam.
Eu trabalhei numa empresa que desenvolveu o computador, que era o Talker, né? Então, a minha voz ia embutida nesse computador, vamos falar assim de uma forma bem, bem simples, e essa empresa vendia para todos os bancos e todas as grandes empresas do Brasil, todos os bancos. Eu gravei URA para todos os bancos. Então todo mundo ouvia. Naquela época, havia muitos bancos. Né? Os bancos foram se quebrando, se fundindo, um comprando o outro. Há 35 anos, então, bancos pequenos, bancos grandes. Como eu comecei a gravar para banco, começavam a me chamar. E aí eu fui gravando, ganhava muito mais do que ganhava na rádio. A rádio era pelo prazer e a URA era pelo dinheiro, também pelo prazer. Sempre gostei de fazer, mas era porque pagava-se muito bem. E foi indo, e até hoje eu faço, né? E por que a gente estava falando disso? A gente estava falando por conta dessa transição, né? Então, esse quase burnout que fez você reavaliar um monte de coisas, aí você foi para a Gazeta e aí pensou, bom, o que um locutor pode fazer comercialmente? Na verdade, não teve transição, porque as duas coisas aconteceram juntas. Eu comecei em 88 na Rádio Gazeta, fiquei só um ano. Em 89 eu fui para Eldorado. Eu comecei a gravar URA em 88 na Gazeta. Na Gazeta. Porque foi lá que o diretor dessa empresa, que desenvolveu a URA no Brasil, foi a maior empresa de desenvolvedor de URA, chamava BMK, depois GMK. Depois foi vendida, hoje é uma multinacional. Mas então isso sempre esteve? Sempre esteve, não teve transição. Eu sempre levei em paralelo, trabalho na rádio, trabalho de gravação de URA. Uhum. E aí, então, depois de 13 anos, eu me cansei e pensei, bom, eu vou investir nas minhas gravações, eu saio de rádio, eu viro uma pessoa normal, que era uma coisa que eu não sabia, eu esqueci o que era ser normal. Isso é muito importante, isso que você está dizendo. Marisa, mas é duro, viu? É muito duro, porque as pessoas, elas idealizam, né? Então, elas acham que eu ficava ouvindo música a manhã inteira, né? Que era tudo maravilhoso, enquanto que, na época, não existia computador. Então, você imagina que os comerciais eram a cada 30 segundos. Na hora do comercial, eu tinha 7 comerciais para colocar no ar de 30 segundos. Por exemplo, era cartucheira, era botão que se apertava e tinha que colocar o comercial, e você tirava o comercial que tinha acabado de ir para o ar e tinha que pôr no ponto. Porque a próxima hora esse comercial voltava. Não tinha um técnico que fazia isso pra você? Não, era gente. Era mas gente. Isso você tinha que estar atenta. O tempo todo. O tempo todo. E a música, as músicas têm, em média, 4 minutos e meio, vamos dizer assim, de uma forma geral. Óbvio que, né, uma variação de 3 a 5, mas em média 4 minutos e meio. Era o tempo que eu tinha para arrumar tudo, ver o comercial, colocar todas as... Então tinha... Imagina, eu sou da época do LP. Eu ainda tinha que limpar o LP com álcool isopropílico. Eita. E contar as faixas. Enfim, era isso... bem insano. Mas era legal, porque era dinâmico. Só que quem ouve e ouve pronto, não sabe, acha que você fica ali enquanto toca a música, você está... Posso usar a expressão coçando o saco? Pode tudo. Então, você está coçando o saco. Não, eu estava ali o tempo todo ligadésima. Então, mas esse era o barato do trabalho, tá? Então, não dá para dormir, não dá para ter sono. Era muita atenção. E só que com o tempo, mas eu acho que é mais pela carga horária, mais pela falta de descanso. É isso que me pegou. Eu queria ter um sábado, eu queria ser normal. E você não é normal. Quem trabalha em rádio e televisão não é nunca. É como médico. Não é normal. Jornalista não é normal. E aí eu saí. Mas continuei gravando, continuei tendo meu trabalho. E tive meus filhos. Na verdade, eu saí porque eu queria ter meus filhos. E eu pensava, como é que eu vou ter filhos trabalhando, Natal, Réveillon... Porque para eu não trabalhar um outro, eu tinha que tirar férias. Eu nunca gostava de tirar férias nessa época. Então, eu saí para ter meus filhos. Eles vieram. Gêmeos, tá, pessoal? Mãe de gêmeos. Eu lembro que quando eu conheci a Paula, foi muito interessante, foi muito legal. Porque foi uma simpatia à primeira vista. Eu olhava e falava, você é maluca. Você é mãe de gêmeos, me conta, que aventura é essa? Tranquilo. Né? Não, tranquilo. Não, né? Mas...
tudo você tem que dar conta. E não fazer drama, Marisa. Isso é que eu acho. Uma virtude aí, gente. Vamos prestar atenção nisso aí, me conta. Eu acho que você tem que encarar. Marisa, o caminho da vida nosso, a gente que escolhe. Então, assim, eu quero o que para mim? O que eu quiser para mim, eu vou ter que fazer. Então, eu quero viver melhor ou viver pior? Se eu quiser dramatizar, pôr drama, nossa, gêmeos, tem que contratar enfermeira, porque senão meus filhos vão morrer, ninguém pode pegar no colo porque pode pegar um vírus, uma bactéria, ficar doente. Esse é um caminho. Eu não vou pelo caminho mais difícil, eu tento ir pelo caminho melhor, não necessariamente mais fácil, melhor. Então, eu tentei fazer a coisa da forma. Claro que eu tive uma pessoa para me ajudar, era uma babá que ficava nas madrugadas para eu poder dormir um pouco e até nas mamadas, porque eu ainda amamentei. Mas eu acho que isso são escolhas racionais. Nada cai do céu. Ai, sei lá por que foi assim. Não, a gente sabe sim. Tudo é escolha na vida. E aí você sempre me pareceu uma pessoa muito positiva, assim, dentro, né, da tua vida, das tuas escolhas. E aí essa maneira de lidar com os problemas, então, da onde vem isso? Da gestação da minha mãe. Eu acho, porque... Como é? O que é isso? Me conta porque um pouco. eu acho que quando você é desejada para o mundo, sim, de verdade, Marisa, eu tenho pensado muito nisso, com todas as dificuldades que eu estou vivendo. Quando você é desejada, que você é fruto de um casal que se ama, que te quis, e você vem ao mundo, é difícil vir ao mundo, e você é bem recebido, e você tem uma estrutura emocional boa, financeira normal, mas estável, e você cresce nesse ambiente, é o que eu tento fazer para os meus filhos. Com bons modelos, boas com referências. Bons modelos, com afeto, estabilidade, rotina, um bom cotidiano dentro de tudo que pode acontecer. Mas você entende, assim, eu acho que essa vida, esse início de vida, junte-se aí à tua natureza, tá? Porque 2 irmãos podem ter essa mesma vida e serem completamente diferentes, e um ser bem complicado e outro não. Eu, por acaso, devo ter uma natureza que facilitou, que eu absorvi muito bem esse meu início de vida. Né? Tanto eu me senti muito desejada pelo meu pai e pela minha mãe, e eu consegui absorver bem a estabilidade que me foi dada. Né? Nossa vida em família era uma vida muito boa. Claro que eu também, na adolescência, eu não queria olhar para a cara dos meus pais, achava eles muito chatos e tal, tanto que eu casei muito cedo para sair de casa. Mas era uma estrutura emocional muito forte do meu pai e da minha mãe. E né? aí você acha que quando a pessoa tem a aventura, né, de ter essa base, provavelmente ela é mais resiliente em relação às coisas que acontecem, Depende, eu acho que daí também depende da tua personalidade. Eu sou de personalidade fácil, forte, mas fácil, porque eu não quero a minha vida pior, eu quero a minha vida melhor. Ou seja, eu acho que eu sou bem pragmática, eu acho que eu sou mais pragmática e racional do que filosófica, sabe? A minha irmã é artista. Todo mundo fala que eu sou artista, eu não acho que eu sou, mas a minha irmã é. Minha irmã é artista de alma, ela sofreu muito mais do que eu. Ela até hoje tem mais dificuldade do que eu. Eu penso assim, tá bom, vamos lá. O problema é esse, qual é o caminho onde eu vou resolver esse problema? E vamos em frente. Eu não fico filosofando, ai, mas aqui, ai, mas ali. Eu procuro não, porque, gente... E numa visão difícil. assim, de uma pessoa tão pragmática, tão racional e tão lógica, como fica a dimensão da espiritualidade? Então, foi o que eu busquei agora, justamente pelos problemas que eu estou passando. Você está contatando isso? Na verdade eu nunca tinha procurado esse lado, eu não conhecia a doutrina, ainda conheço muito pouco, mas de 6 meses para cá eu estou frequentando o centro espírita, eu adoro eu adoro tudo, assim, eu não tenho preconceito com nada, mas nunca religião nenhuma, nunca fui a fundo. A sua mãe faleceu, você era nova. Eu tinha 21 anos. Olha, perder a mãe com 21 anos. Então, mas é aí que tudo começou.
Mas foi aí que tudo começou. Então, tem o antes e o depois, né? A C e DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Aham. Então, o meu DC foi depois da morte da minha mãe. E é com 21 anos, né? Porque a Então, gente se aproxima da espiritualidade ou não? Porque a gente chega na e não, espiritualidade não pelo amor ou pela dava, eu não dor. consegui. Eu não consegui Ah, porque a minha ok. vida era... Eu estava recém-casada, eu casei muito cedo, porque eu queria liberdade e independência. No casamento, meu Então, exatamente. bem. Aí eu me aprisionei, eu era pobre, eu fiquei mais pobre quando eu casei do que quando eu morava com os meus pais, eu não liguei para isso. E aí eu tinha que lavar, passar, cozinhar, fazia faculdade e logo eu comecei a trabalhar. Não deu tempo, Marisa, de De pensar em nada. sofrer. Uhum. Minha mãe morreu quando eu tinha 1 ano de casada, com 21 anos. Aí eu tive que aprender na porrada, né? E isso, aí é que tá. Isso que aconteceu na minha vida é que me faz estar bem hoje com todos os problemas que eu estou passando graves. Se eu não tivesse passado por isso, como é que eu estaria hoje? Não sei. Tá bom, eu tenho 2 filhos de 20 anos hoje. Eu comecei a sofrer com 21 anos. Eu quero que meus filhos comecem a sofrer pesado agora, para lá na frente eles serem pessoas fortes? Não. A gente nunca Porém, quer. então, mas Marisa, se você protege, se os filhos não passam por nada, não passam por dificuldades, não tomam garoa, não pegam chuva, não erram o ponto que tem que descer do ônibus, como é que vai ser isso? Eles vão ser pessoas preparadas para a vida? É, porque eu imagino que eu peguei muito ônibus. Eu não sei se você pegou muito ônibus. Eu? Hã? Minha Na mãe, chuva? minha É. mãe e meu pai, funcionários, minha mãe do Banco do Brasil, meu pai da COSIPA, eles saíam às 6 da manhã. Eu nunca tive pai e mãe que me levou para a escola, nem me pegou. E isso eu tinha uma inveja dos colegas na porta da escola, que eu chegava a pé, no frio, na garoa, e eu via meus colegas dando beijinho dentro do carro e saindo do carro, e eu olhava e pensava, nossa, que delícia que deve ser uma mãe ou um pai trazer até a porta da escola. Eu nunca tive isso, desde muito nova. Claro que estamos falando de uma época que não havia a violência que há hoje, Sim. né? Mas era essa a eu não tinha outra opção. Minha mãe saía de casa às 6 da manhã. Então, quando eu acordava para ir para a escola, eu não tinha mãe. E ela voltava à tarde. É muito diferente de hoje. E isso é que me preocupa hoje, com esses filhos tão protegidos, tão em redomas, tão em bolhas. Como é que vai ser essa moçada lá na frente? Porque os problemas vão chegar. A vida é para dar errado, a vida não é para dar certo. Como é que é isso? Claro. Você acha que o mundo é para ser favorável a você? A vida é nossa. Não é que ela é nossa inimiga, ela não é nossa inimiga, que a vida é nossa, Aham. né? Mas tudo que envolve a nossa vida não é para dar certo. Um casamento não é para dar certo. Parir, que coisa mais difícil que você ter filho, sem você nunca ter tido. Se relacionar com outra pessoa que você nunca viu, que você namorou, mas outra pessoa que veio de outra família com outra cultura, aí você junta achando que vai ser feliz para sempre, né? Então, os amigos que você acredita que são teus aliados, de repente traem. O trabalho, você entra num trabalho cheio de amor para dar. Eu não tive isso, mas eu sei que acontece gente querendo puxar teu tapete, passar por cima de você, tudo. Então, o que dá certo, nós temos que agradecer muito. Sem dúvida. Né? A nós e ao universo, ao nosso anjo da guarda, né? aos nossos antepassados que estão lá agora protegendo a gente. Então, você entrou na espiritualidade a essa altura. Eu entrei agora. Entrei agora muito interessante, né? Depois de meio século, 60 anos. 60 anos encontrar a espiritualidade. Ai, mas é tão gostoso, Marisa, e é que tão lógico, é lógico. Agora, a tua visão de agora, como é que é? Me conta isso. Eu estou conseguindo entender melhor o porquê que as coisas acontecem. A gente que é do bem, que faz tudo certo, né? Quer dizer, eu nunca roubei, nunca matei, nunca passei a perna em ninguém. Pelo contrário, sou super amorosa, super acolhedora. Por que tanta coisa dá tanto errado, que a gente sofre tanto, com tantos problemas tão sérios? Aí você fica, por quê? Por quê? Por quê? Claro. E por quê? Porque a gente está aqui para resolver
vidas passadas, né? Então, por que que eu vim da minha mãe e do meu pai? Por que que eu tenho a irmã que eu tenho? Por que que eu te encontrei? Nada é ao acaso. Por que que os meus filhos vieram? Não é ao acaso, né? Então, é tudo que acontece com a nossa... Eles dizem isso, eu tô acreditando porque eu tô vendo lógica. Eu tô vendo lógica na vida. Você sabe que filosoficamente, eu tenho a impressão que nós estamos nessa vida para evoluir. Nós precisamos ser sempre melhores, existencialmente, espiritualmente, em termos dos nossos valores, das nossas virtudes. E se um dia a gente tropeça, tem o dia seguinte, sabe? A gente não deve desistir, a gente não deve se refugiar nas derrotas, né? Porque a gente sempre vai ter o outro dia, né? E o arquiteto do universo, que é bom, misericordioso, perfeito. É né? verdade. Ele sabe ouvir o nosso coração. Pois é verdade. E eu acho que entra aí o agradecimento diário, né? De termos tido amor, comida, casa, trabalho, educação, né? Conhecimento, experiência, amigos, família. Então, tudo isso tem que estar também. Você tem que lembrar que você tem isso todo dia, né? Aí você fala assim, mas você está falando que você está cheia de problemas, os problemas são horríveis, são mesmo. Mas e quem nasce na rua, e quem, a filha do crack, ou o cara que perdeu a casa agora lá naquela tragédia do Litoral Norte? Bom, realmente. Então, assim, não adianta você olhar, sempre vai ter gente melhor e sempre vai ter gente pior que você, né? Mas o teu problema é teu, né? A tua dor é sua, né? Então, é claro que é importante você saber, estar sempre agradecida, porque tem pior, mas não significa que, tem pior, então eu não posso reclamar, eu não posso batalhar, eu não posso pensar, estou sofrendo, estou mal, quero chorar o dia inteiro. Pode, é um direito seu, né? Mas então a espiritualidade, seja qual for o formato, né? Porque quando a gente fala em espiritualidade, é essa conexão com o alto. Aí você vai ter as roupagens, né? Então, independente da religião, a espiritualidade que chega. E quando a gente fala nessa fé raciocinada, né? Que o espiritismo, ele apregou a isso. A gente precisa estudar, a gente precisa entender a partir de uma fé raciocinada, que é uma fé lógica, que explica cientificamente até algumas coisas. Então, a gente encontrando essa dimensão da espiritualidade... Me parece que você está me dizendo que vem algum conforto para enfrentar essas dificuldades. Vem algumas respostas, né? Vem algumas respostas. É o que a gente busca lá. E também, além das respostas, lá, quando você vai nesse ambiente delicioso de pessoas do bem, é um momento de muita oração. E outra, você está lá rezando pelos outros também. Eu não sei se você já foi, mas uma sessão de um centro espírita, e eu vou no muito pequenininho, tá? Não é famoso, poucas pessoas conhecem, é bem pequenininho, mas muito amoroso. Então, assim, agora nós vamos rezar para os doentes em UTI, agora nós vamos rezar para os suicidas, agora nós vamos rezar para os nossos entes amados que se foram, os desencarnados. Marisa, você entra ali num estado de meditação. E isso é tão profundo, tão poderoso e tão gostoso. Faz um bem. E eles dizem que ali estamos nós vivos, né? Eles falam que naquele lugar, naquele momento, tem muita gente do nosso lado. Tem muitos espíritas do bem que estão lá, na rua, inclusive, protegendo a gente para entrar e para sair dessa casa. Então, eu tô achando isso, para mim, é novidade. É uma descoberta, é um mundo novo. Eu tô adorando. Aí ganhei o Livro dos Espíritos, e deste tamanho, que eu tô lendo aos pouquinhos, que é incrível para você aprender mais. Mas eu tô começando, eu tô indo lá uns 6 meses, né? Então, esse resgate do homem para a dimensão do metafísico me parece um presente. Um presente que a gente recebe em algum momento da nossa vida, da nossa jornada. Algumas vezes o presente fica ali embrulhadinho, esperando o momento de ser aberto. Então, aí é que a gente fala, tudo tem a hora certa para acontecer, e nada acontece de véspera. Nada acontece por acaso. E no fim é isso, Marisa.
E isso é que vai dando. A gente tem que ir procurando suportes. Outra coisa, a gente está falando só de espiritualidade, mas vamos lembrar que a mulher, principalmente, tem uma capacidade de conexão com outras mulheres muito grande. Isso é importantíssimo A falar. sororidade. Então, a gente faz uma rede de apoio que os homens não têm. E nós temos. E eu uso muito essa rede de apoio. Tá? Para o sofrimento. Agora estamos falando aqui de sofrimento, de momentos difíceis, né? Então você busca na espiritualidade, você busca na rede de apoio desse grupo, que é um grupo que você escolhe, ou que chega para você de presente. Todas temos, né? Todas mulheres abertas temos. A família, mas a família é uma outra história, né? Porque a família é suspeita. Porque a família, você manda na família, você educa teus filhos, é diferente a relação, mas não deixa de ser ali o teu ninho, o teu núcleo, o teu apoio emocional, sentimental, nem sempre dá certo, né? Porque é muito interligado com você, mas é onde você também pode pedir um socorro, deve pedir um socorro. E tem também a questão da saúde mental. Algumas vezes as pessoas buscam profissionais que podem ajudar com isso. Então, exatamente. Eu acho que todos deveriam fazer terapia. É mesmo? Do mundo. Fale mais sobre Marisa, isso. mas isso é óbvio. Porque desde o nascimento a vida é sofrimento. Então, assim, é que nós tivemos anos de preconceito com isso, né? O que era natural. Meu pai e a minha mãe, para eles, psicólogo, psiquiatra é coisa de louco. Né? Obviamente, nós evoluímos em vários sentidos e quem hoje busca informação, quem é aberto, sabe que não. E que viver neste mundo que nós vivemos, mas mesmo o mundo de antigamente. A minha avó, em 1900, no início do século, ela deveria ter tido um terapeuta para ela, coitadinha. Ela teve que aguentar um tranco, porque ela foi traída pelo meu avô, que transou com a escrava da fazenda e teve uma filha. E a minha avó teve que engolir essa filha, mulata, né? Então, era uma irmã do meu pai, a nona, e mulata. E a minha avó ali teve que engolir. Você imagina que essa mulher não teve que sofrer. Se existisse naquela época, que existe hoje, essa busca da psicologia, essa busca da psicoterapia. Mesmo as integrativas, né? Você encontra muita tudo, coisa. Tudo. Né? Meditação é super importante. O reiki, tudo, né? Ela teria sofrido menos, mas não se fala. Até muito pouco tempo, Marisa. Psicólogo de louco, até muito pouco tempo. Pegar minha mãe, meu pai, minha sogra, olha, coisa de doido. Que até hoje Você acha? Preconceito existe. Ai, não Porque é possível. Eu vejo pessoas, por exemplo, no consultório chegam pessoas que nunca fizeram psicoterapia e que apresentavam demandas há muito tempo. Nossa! Né? E hoje, quando você fala, por exemplo, tem pessoas que não têm problemas evidentes ou queixas, mas que querem se conhecer melhor. Querem conhecer, serem alfabetizadas nas emoções, porque as pessoas não sabem distinguir as emoções e nomear as emoções. Muitas pessoas não sabem. É verdade. E isso é um divisor de águas. Mas você sabe por quê, né? Elas não querem saber. Preguiça. Porque dá trabalho. Como assim? Você se olhar para dentro dá trabalho. É melhor, assim tá bom, deixa assim como tá. Tá ótimo, não precisa mudar, né? Então, assim, agora, quem não tem problemas e quem não tem questões, não é possível isso. Você acha que nós estamos numa era da superficialidade? Eu não acho. Eu tenho absoluta certeza. É tá? mesmo? Horrível o mundo. O mundo está horrível. Porque o mundo abriu as pernas. Todo mundo abriu as pernas com a internet, com o Instagram, né? Então, o que acontece? Hoje o legal é você ter likes. Para você ter likes, você tem que se expor o tempo todo. Linda, perfeita, maravilhosa, inteligente, sorridente, alegre. Tudo tem que estar lindo na sua vida. Isso é normal? Olha, eu diria que isso é uma distorção da realidade. Por outro lado, eu vejo coisas boas nessas redes sociais, se houver equilíbrio, se houver temperança. Eu adoro essa palavra, viu? Temperança é uma das minhas palavras favoritas.
as pessoas não estão sabendo lidar, provavelmente, com a necessidade de temperança com as redes sociais. As pessoas se isolaram com as redes sociais, né, Marisa? Você tem uma família hoje. Se eu ouvir de um amigo meu, da minha idade, hoje, com 60 anos, com filhos de 30, por exemplo, ou 20, ou até mais jovens, filhos de 15, que jantam juntos todas as noites, que conversam sobre o dia todas as noites, duvido. Eu quero ver essa família. Eu quero ir lá conhecer. Me convida, porque eu não acredito. Porque as telas... Eu brinco que é efeito poltergeist. Quando a gente viu aquele filme Poltergeist... Eles estão me avisando que... Ai, acabou o tempo? Não, temos 10 minutos. O tempo de uma sessão de psicoterapia. Me conta do filme Poltergeist, que eu assisti os 3, tá? Você sabe que... Eu vi um só. Mas aquele filme era passado numa TV de tubo e a menina era engolida. Imagina, a gente está falando de 40. Então, totalmente. A gente está falando de 40 anos. A menina era engolida pela televisão, né? Uhum. Mas o que acontece hoje? A mesma coisa, efeito poltergeist. As pessoas são engolidas por uma tela de celular ou iPad, né? Ou computador. E acabou. E você não consegue mais. Então... O que está na arte? O que você falou? Artificialidade ou superficialidade? Superficialidade. Tudo. Tudo está superficial, né? Então ninguém mais tem paciência, ninguém... É tudo para ontem, né? A vida está muito difícil, Marisa. Mas eu vejo pessoas... por outro lado, eu vejo coisas muito legais, né? Que a internet, mesmo as redes sociais promovem, como, por exemplo... achar pessoas desaparecidas, mensagens que antes eram inacessíveis para uma população. E hoje, uma população... Todo mundo tem um celular com ali um plano de dados que pode acessar bons conteúdos. Então, eu tenho a impressão que as coisas acontecem assim, tem esse boom, fica tudo muito ruim, e aos poucos vai se acomodando e vai se encontrando uma maneira disso dar certo. E é pelo que eu torço, tomara que isso aconteça. Eu também, né? Tomara que isso aconteça. Acho que no momento a gente está no bom. Agora, aí entra aquela história. Nada é totalmente ruim ou totalmente bom. Nada na vida, nada. Inclusive, isso que a gente vive hoje, né? Então, realmente, com a internet, você reencontrou pessoas que você não via... Possibilita tudo isso, né? Que você não via há anos, há décadas. Isso é super legal. Você poder passar uma mensagem, né, de qualquer coisa que você acredite que seja muito bom e poder compartilhar isso é muito legal. Sem dúvida, né? Então você acompanha pelas mídias, pelas redes sociais, as coisas boas dos outros, a formatura de um filho de um amigo, o nascimento, né, de um filho de uma amiga. Isso é tudo muito legal. O problema é que perdeu-se, a gente foi engolido por isso. Vira um vício, né? Eu acho que o grande problema é esse, vira um vício. E me fala uma coisa, dessa vida, a gente conversou sobre várias etapas, vários momentos, o que você traz como um aprendizado enorme, que seria legal de compartilhar com as pessoas que estão nos vendo? Nossa, tanta... Qual é a virtude, assim, talvez a mais importante, se a pessoa tiver que escolher uma virtude e apostar nessa virtude, qual seria? Eu acho que é paciência, resiliência, persistência, força e aceitação da dor, do problema, do medo, mas não desistir, né, Marisa? Não ser fraco. Nunca. Não dá para ser fraco. Isso verdade. Não dá, porque não é brincadeira isso daqui. Então, eu acho que você tendo tudo isso, compaixão, flexibilidade, são muitas coisas, Marisa, não dá para citar uma, né? Então, assim, se eu não for flexível, eu não abro a minha cabeça, eu não ouço você. Não resolve. A flexibilidade, ela faz a gente vergar e não quebrar. Obviamente, vergar e não quebrar. Então, você precisa dela. Então, a flexibilidade é importantíssima. Não existe o certo e errado. Você ter paciência, porque as coisas vão acontecer, você não desistir. Olha, a resiliência. A perseverança. Né? Então,
tanta coisa. Nós somos humanos em uma aventura humana, É. em busca E da ter melhora. humildade, né, Marisa? Uhum. E ter humildade. E isso é que eu tô vendo, que as pessoas têm muita dificuldade hoje de falar assim, estou péssima, estou mal, estou sofrendo. As pessoas não falam. Ai, mas você tá melhor, né? Ai, mas você tá tão bem hoje, tua cara tá tão boa. Aí, você fala, como é que você fala? Você fala assim, não, eu estou péssima. Qual o problema? Mas as pessoas, elas Tem se dificuldade, incomodam. É tem muita dificuldade de acessar a dificuldade. dor do outro e permanecer ali, É, né? mas gente, vamos lá, é isso assim aí. mesmo. Nossa, é verdade, eu também estava. E aí vira uma outra corrente, entendeu? Só que há essa dificuldade por causa da superficialidade, porque ninguém quer parecer mal. Todo mundo quer ter likes. É. Para ter likes, você tem que estar linda, maravilhosa o tempo todo. Isso não é fato. Bom, para a gente encerrar, eu vou te fazer uma pergunta importante. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito para você que eu não fiz? Nossa. Não faltou. Não faltou? Não tá me vindo agora. Essa é a pergunta de $1 milhão. Não, a bom, pergunta eu não sei. significa- O que eu acho é que nós teríamos mais 2, 3 horas. Conversa de comadre, Ai, que meu bem. delícia, Mais não é? 2, 3 horas de conversa. Agora, a pergunta que faltou, não, acho que abordamos bem conversando, né? Mas é que falta tempo Eu quero mesmo. te agradecer muito pela presença, dizer que eu aprendi muito hoje. Que estamos juntas para o que deve Eu E sei. esse tipo de relacionamento é o que a gente busca na vida. É verdade. E eu tenho isso de você, você sabe. Você sempre me liga perguntando como eu estou, como estão as coisas. Você não esquece de mim. E isso é demais. E é por isso que eu vim aqui com tanto coração, com tanto amor. E vamos aproveitar esse amor, vou pedir a você para deixar uma mensagem para as pessoas, uma mensagem de esperança, uma frase pequena que possa levar algo de bom para as pessoas. Bom, eu falei bastante coisa, né, gente? Que é bem o normal da vida, né? Eu acho que o que eu teria para falar é assim, não tenham vergonha do que vocês estão passando no momento, não tenham vergonha da vida de vocês. A vida da gente, ela é boa e ela é ruim, ela é fácil, ela é difícil, ela é dura e ela é mole. E o tempo todo é isso. E não adianta a gente querer ser super mulher, ser maravilhosa, ser jovem, ser perfeita, ter amigos. Não é isso, não é verdade. Então vamos assumir as coisas boas e as coisas ruins, vamos ser coerentes. Eu acho que coerência talvez seja a melhor palavra do momento. Vamos ser coerentes. É isso. E aí fica tudo menos pior e pode ficar tudo bem melhor. Muito obrigada. E chegamos ao final de mais um Sinapticamente. Aqui é o lugar onde as suas sinapses se iluminam. Quero agradecer a vocês pela companhia, pela audiência e temos um encontro marcado logo mais. Até lá!